Olá, hoje o Conectando e Desmistificando vai responder a declaração polêmica sobre os contadores do ministro Fernando Haddad. Acompanha com a gente. Chama a vinheta. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conectando e Desmistificando o que, Lima? A reforma tributária. Esse é o meu irmãozinho Lima, o cara. Primeiramente, convidar vocês, se você vai ter um evento na sua empresa, na sua entidade, você quer falar um pouco sobre reforma tributária, convide o Conectando para estar aí com vocês. E também nós estamos na campanha para que vocês nos ajudem a atingir os 10 mil inscritos no nosso canal. Mas vamos trabalhar ali, mas senão nós não temos aí mais, a galera não fica com a gente. Pessoal, e Lima, né? Nós tivemos recentemente aí uma entrevista, né? Se eu estiver falando, você me corrige, Lima, do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, onde ele fez uma colocação, né? Uma colocação infeliz, porque eu acho que dá para entender, né, o que ele quis dizer, mas foi infeliz e muito infeliz, de que no Brasil nós temos mais contadores que engenheiros, dando aquela conotação, né, de que, sem nada, né, contra aí, o querer citar a profissão dos engenheiros, mas sim da declaração dele, onde ele coloca como se o engenheiro fosse o desenvolvimento e o contador associado ao lado negativo na empresa, à burocracia, aos problemas fiscais tributários. Vamos falar um pouco sobre isso, porque isso nos afeta diretamente, né? Nós vivemos dentro desse meio da contabilidade e aqui nós somos, né, profissionais de contabilidade, já tivemos, aí você ainda está em entidades, né, que defendem a profissão. Então vamos lá, Lima, eu acho que você poderia começar aí dando o tom aí, porque tem muito para ser dito. Provavelmente acho que vai mais de um programa até. Vamos lá. Verdade. Bom, acho que a pergunta o que o ministro afirmou enfim, a pergunta deve ser outra. Acho que por que tem tantos contadores no Brasil? E eu acho que a resposta é uma consequência das próprias políticas que foram construídas ao longo dos anos, né? Se a gente lembrar, por exemplo, desde o 2010, o SPED contábil, todas essas questões que foram sendo colocadas, o contador precisou se aprofundar e focar menos na contabilidade e mais na parte fiscal. Então, resumindo, né, o nosso querido ministro deveria ter feito a seguinte pergunta, né? Por que nós temos tanta complexidade fiscal e tributária no Brasil e por que nós temos tanta complexidade que para uma empresa, a questão não é o contador, né, Lima? A questão é a empresa, né? Todas as contas sem fins lucrativos, privada ou pública, todas estão no mesmo barco, no meio de um oceano de complexidade fiscal tributária, interpretações de normas, interpretações de leis, um volume, Lima, excessivo de multas, penalizações e prazos. E olha só, tem aqui, eu peguei até de um outro podcast aqui que nós fizemos, um anterior que você falou, você disse assim, olha, o Banco Mundial publicou que nós temos mais de 1.500 horas de obrigações que nós gastamos, uma empresa gasta com obrigação acessória. A empresa de grande porte vai de 7 mil a 40 mil horas, uma empresa de muito grande porte, minha casa gigante. Temos 90 tributos e temos 400 obrigações acessórias vigentes no país. Lima, como que a gente pode ser feliz num ambiente desse e vir com uma declaração infeliz dessa? Não, e acho que assim, isso responde por que tem tanto contador nas empresas. Como é que você vai atender? Nem a IA, coitado. O GPT pediu a conta. E veja, a infelicidade dessa colocação, primeiro o ministro não tem conhecimento dos números, né? Só fazer você falou de números, estatísticas aí, só para você ter uma noção, no Brasil nós somos em 540 mil profissionais da contabilidade. Em torno disso. Na média. Na média. E tem tanto contador, porque os engenheiros são 1.200.000. Então, essa conta não fecha do que o ministro falou. Então, falando em números
absolutos, eles já são o dobro da gente, né? Mas, e aí está respondida a questão da burocracia, da complexidade. É que na verdade, ele não estava se atendo aos números, estava se atendo a mostrar que é como se o contador fosse parte do problema e não da solução. E aí, o problema, na verdade, o contador é a solução, o problema é a burocracia. Não, que ele mesmo cria. A complexidade, ele... O dono do os problema. Estados, os municípios, com tanta legislação, como você mesmo disse, e ainda mais agora, o ministro fez uma afirmação errada. Por quê? Com a reforma tributária, esse período de transação, os contadores vão ter que trabalhar mais ainda por conta da transição. Serão dois sistemas. O mais engraçado é que a gente só falou do que era, né? Exatamente. E o que vem ainda o que piora. Vem pela frente. Piora. Você imagina você ter dois regimes tributários sendo apurado no período de transição ao mesmo tempo, aonde você tem que lidar com a legislação anterior à atual, e ainda você diz ao profissional de contabilidade, ao contador, dizer para ele, olha, você tem que ajudar na interpretação dos números, ajudar nas projeções de caixa, ajudar na gestão da empresa se ele está desesperadamente focado em não pagar multa, atender prazo e ainda, além de tudo, como é que vai calcular um tributo para uma empresa dentro desse contexto onde ele vai ter que acompanhar duas legislações. Isso você tem falado muito. Acho que o foco é esse, né? O profissional da contabilidade tem que estar preparado, tem que se preparar, ele, sua equipe, toda a estrutura contábil da empresa, né? Para que esse período mais complexo, pode ser que lá em 2033, o que o ministro falou valha, tá? Mas hoje, de 26 a 2032, a complexidade vai aumentar, as dificuldades vão aumentar, os empresários precisam se conscientizar que não troca um tributo por outro. De fato, é uma mudança conceitual, né? Transferindo o imposto para o destino. Isso muda totalmente custo, muda totalmente fornecedores, negociação com fornecedores, locação, que a gente tem falado que vai mudar drasticamente, e contratos que estão em vigência. Mas está mudando quase tudo, né? Praticamente e falaram tudo. Que não iria mudar a tributação sobre a renda, já estão mudando a tributação sobre a renda. Que veio o presente de final de ano, né? Dividendos, tudo na calada da noite, né? Vem dividendos, vem lá a tributação do lucro presumido, e dorme com isso na consciência, né? Quem que consegue fazer um questionamento, né? Uma política... Isso nós não estamos associando, gente, a nada de partido político. Nós estamos associando a uma cultura que se tem, principalmente, né, do governo que cuida, né, que faz as leis, as normas, de ter uma intencionalidade arrecadatória tão grande. Aqui tudo que se faz, Lima, é focado em arrecadação, porque o buraco, né, do gasto público é tão grande que tem que ter arrecadação. E eu vou falar, felizmente de um lado, mas infelizmente do outro, quem paga o preço é o empresário, é a sociedade, mas quem fica no meio levando tiro é o contador, cara. Porque quando a gente tem aquela máxima que o contador trabalha de graça para o governo não pagaria suas contas se o contador não fizesse o trabalho para ele. Ele não recebe um centavo, ainda recebe uma tremenda, né, uma declaração sem infeliz dessa. Infeliz. Acho que você colocou muito bem no início do podcast que ele quis fazer uma comparação, né, engenheiro, futuro, né, com a burocracia que o contador participa. E, de fato, a burocracia foi muito infeliz. Essa burocracia traz uma dificuldade muito grande, mas é culpa o direcionamento da estrutura legal que a gente tem, né? E aí, falando da reforma tributária, esse período de transição, vamos ter que apurar 2 tributos, entregar mais obrigações. Então, veja, essa complexidade vai aumentar. Pode ser que no futuro, a partir de 2033, né, aí a gente consiga desenvolver a nossa profissão, a nossa ciência, que é aquilo que a gente estudou. Que é gestão, apoiar o empresário, essas questões sejam mais simplificadas em função da diminuição de obrigações. Talvez esse número de horas de 1.500 reduza para
pela metade. Se eu conseguir isso, já vai ser muito positivo. Mas a gente vai ter um período muito difícil e essas políticas que estão sendo montadas aí, surpresa, né? Tributação de dividendos e outras que virão, que vêm a seguir, né? Virão, né? Com certeza, isso vai deixando mais complexo, vai complicando a vida do empresário e, por consequência, o contador. Exatamente. Quando se fala, Lima, né, que vem com esse papo aí que tem contador demais, que o contador um dia vai acabar. Gente, o que o Lima acabou de dizer é o seguinte: nós estamos no meio de um inferno fiscal, tributário, que é desumano. Isso trava o desenvolvimento econômico do país de uma forma absurda. A ideia da reforma tributária era descomplicar, destravar, né, fazer com que a máquina funcionasse melhor e pudesse contribuir para esse desenvolvimento. Nós acreditamos nisso, acreditamos sim, tanto que esse programa tenta tratar desse tema, dos prós e contras, quanto a importância, né, da Lei Complementar 214, da reforma tributária, que isso foi uma decisão acertada desde que o governo siga aquilo que está sendo, né, projetado. E no final das contas, aonde que nós vamos chegar? O dia que o contador vai ter tempo, que você acabou de dizer, para fazer o papel dele. Aí sim, vai acabar o contador tributarista, esse contador maluco. Vai vir um contador, aquele que tem que ter conhecimento, entender de gestão, entender de argumentação. Quer dizer, é uma transformação na profissão. Mas parece que todos ainda insistem em dar essa declaração. Então, senhor ministro, vamos deixar muito claro, quem tem a capacidade técnica para fazer toda essa estruturação, essas questões financeiras do recebimento, para pagar o seu salário, são os contadores. Graças a nós que estamos aqui fechando o balanço, entregando obrigações, entregando toda a parte fiscal, graças a esses técnicos que o senhor deixou em segundo plano, é que o Brasil consegue arrecadar. Então, muita atenção, muito cuidado quando for falar de uma profissão ou de uma atividade. E você, Lima, vamos, acho que todos estão nos assistindo, o empresário ou os contadores estão nos assistindo, né? Falo contador, envolve auditor, perito, né? Todos que são da profissão. Se o profissional de contabilidade, o contador, parasse de trabalhar uma semana, um mês, sei lá, um período, o Brasil parava, o governo não arrecadava, acho que 10% do que arrecada. Não, vou mais fundo. Se a gente não... nossas empresas fazem a folha de pagamento das empresas, né? Não, se não apurasse a folha de pagamento, para tudo. Né? Mas aí afeta a sociedade. A sociedade, não o governo. Vamos falar o governo. Se não entregasse... não fizesse o cálculo dos tributos, vamos falar só de tributo, não fizesse... Você falou certo, né? Na verdade, o que faz pulsar a empresa é o contador, tanto para a sociedade quanto para o governo. Mas se não fizesse as obrigações acessórias, não fizesse as obrigações principais, que são os tributos, não desse todo esse assessoramento, parava a arrecadação. Então, reitero a sua fala. Senhor ministro, pense no que fala, porque nós não somos apenas eleitores, nós somos também profissionais que estão aqui suando a camisa, acreditando no Brasil, acreditando no desenvolvimento, né, da sociedade e uma profissão digna, uma profissão muito bem representada e uma profissão que hoje tem feito muita diferença, tanto que, né, nós temos até lá o conselhão, onde congrega todas as entidades, né, dos conselhos de classe, onde há uma harmonia entre os conselhos. Nós não temos disputa entre conselhos. Uma coisa bonita no Brasil é que toda a profissão regulamentada caminha junto. E nós não podemos, nós aqui somos profissionais de contabilidade, contadores, não podemos nunca deixar de nos defender e omitir, né, o nosso direito de dar uma resposta. É isso aí, Lima. É isso aí. E lembrando que, além de profissionais, além de empresários, o contador também é uma pessoa física. Ele tem sentimentos, ele tem preocupações, ele emprega muito, né? Então, todos esses... É empresário, né? Exato. E todas essas afirmações acabam
desincentivando a profissão, os profissionais que são muito importantes para esse país. Isso aí, Lima. Agora nós podemos tomar nosso tranquilizante, vamos ficar mais Já saiu e vamos o que tinha. Vamos voltar a falar de reforma tributária. Vamos lá. É isso aí. Valeu, pessoal. Pessoal, então, Lima, vamos aí ao fechamento, agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos lá. Aqui um grande parceiro nosso que está nos apoiando desde sempre, né? A Nanodata, né, que está aí com a gente, através da Nanotex, né, que nós estamos aí com uma parceria muito legal aí com eles. Muito forte. Muito forte. Queremos eles conosco aí. Vagnão, não foge, hein? Tamo junto. Vai lá. E a Hort, né? A Hort é empresa de consultoria que atua na área de consultoria para a reforma tributária, especialmente para a reforma tributária, e estamos à disposição aí dos nossos parceiros. E vamos lá atingir os 10 mil, pessoal. Precisamos que vocês nos indiquem, amigo, inimigo, não interessa a sua profissão, seja o que for. Inscreva-se no nosso canal. E, Lima, nós estamos aí também, né, à disposição para participar dos seus eventos, das suas empresas. Leve o Conectando. E, Lima, aquele joinha e convida todo mundo aí, né, parceiro? Vamos lá. Pessoal, aquele joinha, inscreva-se no canal, como dito. É muito importante a sua participação para que você critique, dê suas sugestões. Muitas das nossas pautas são sugestões do pessoal que acompanha a gente. E muito obrigado por acompanhar, pela audiência que nós estamos tendo, tá bom? Obrigado, valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau.